estamos aqui, quarto grupo de sinais. A gente vai falar sobre evidências geográficas e gematria. Então, falei um pouco, só que eu não expliquei o que é gematria. Então, gematria, esse termo, é um termo que os judeus usam para o estudo dos números. Não é numerologia. É uma coisa que a gente precisa desmistificar. Existe a parte da numerologia bíblica, Deus usa e conversa com a gente através dos números. E Deus também ele usa a questão da astronomia. A gente vai ver isso mais pra frente. É o próximo sinal, se não me engano. Então, a gematria ela vai falar a respeito do estudo dos números na Bíblia. Então, a Bíblia ela fala com a gente através dos números, como a gente viu, né? Os 1000 anos. Aqui a gente tem, passando para vocês assim de uma maneira bem rápida, que isso não é objetivo, apenas alguns números que a gente vai utilizar. Eu vou contar o significado para vocês. Por exemplo, número 1 na Bíblia é simbolismo de unidade. Número 2 é simbolismo de comunhão, né? Número 3 na Bíblia são os atributos de Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Na questão humana, espírito, alma e corpo. E, por exemplo, em várias coisas na natureza é preciso de 3 elementos para compor uma só coisa. Por exemplo, calor. Ele vem composto de brilho, de temperatura e alguma coisa mais que eu esqueci. Fugiu agora. Falando de várias outras coisas, a gente pode ver essa trindade juntas para que possa compor alguma coisa. Exemplo disso é o ser humano. Número 4 vai falar de criação. Número 5 vai falar da graça de Deus. Número 6 vai falar de homem, número de um homem, que é no caso do anticristo. Número 7 vai falar da perfeição. Número 8 vai falar do recomeço. Número 9 vai falar de frutos, de dons. Vai falar do atributo Espírito Santo. Número 10 vai falar de totalidade. Então, a Bíblia conversa com a gente a respeito disso. Então, não é numerologia, porque a numerologia vai ditar comportamentos que o ser humano possa ter através de um número, mas isso não é bíblico, não é adoração aos números, mas sim o significado bíblico deles na palavra de Deus. Bom, dito isso, nós precisamos entender que Israel ele é o relógio do mundo. Israel, é necessário você enxergar os acontecimentos de Israel para que a gente possa entender qual é o momento que nós estamos vivendo. E se nós olharmos para Israel, nós vamos ver os judeus fortalecidos, reunidos naquele local, com tudo sendo restaurado. Vamos ver algumas coisas mais, depois a gente volta para esse termo de Israel. No mundo inteiro nós temos 7,5 bilhões de pessoas indo para 8 bilhões. E por que isso é interessante? Porque esse número 7, no caso, nós poderíamos entender que a plenitude do mundo nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o número 8 aponta para o... Vamos ver se vocês lembram. Recomeço. Então vamos ler um texto, esse texto aqui que Romanos 11, ele tem uma coisa bem interessante para nos falar, só que eu vou ler o versículo 2, está aí, né? Deus não desprezou o seu povo, qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, somente eu permaneci e procuram matar-me também. Entretanto, ele lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Dando um pulo lá para o versículo 25, o apóstolo Paulo está comentando algo a respeito do remanescente de Israel. Quem que seria salvo? Ele diz assim, continuando, é o mesmo assunto:
Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte. Então esse endurecimento foi o fato de eles terem rejeitado o Messias. E endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Qual é o número da plenitude? 7. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então nós observamos esse fato de nós estarmos vivendo numa época em que existe 7,7 bilhões e meio, indo para 8 até 2000 e... fugiu agora. Até 2022. Bem pertinho, né? Então, provavelmente a população mundial chegará em 8 bilhões em dezembro de 2022. Bom, como nós falamos, 7 é o número do recomeço, da plenitude, e 8 é o número do recomeço. Né? Ele vai apontar para a plenitude dos gentios. Então entenda o que eu estou querendo dizer, uma interpretação nesse texto. Que a plenitude dos gentios iria acontecer. Depois disso, seria a época dos judeus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, porque o remanescente teria que ser salvo. Então, o que nós entendemos? A plenitude dos gentios seria a pregação do evangelho entre as nações gentílicas. E depois disso, depois que encerrasse esse tempo de evangelização das nações gentílicas, o evangelho voltaria para Israel. É exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí, só para dar um plus nessa mensagem, nós vemos aqui Elias clamando: só eu fiquei. E Deus respondendo: ainda reservei para mim 7.000 que não se desviaram. Então, esse número 7, plenitude, 8, recomeço. Quer dizer, para mim, isso quer dizer que a plenitude dos gentios está terminando e está começando uma nova época do reconhecimento do povo, reconhecimento do Messias por parte do povo de Israel. É por isso que está esse alvoroço religioso lá em Israel, e entre os gentios, aliás, entre os judeus, está esse desejo e esse estudo, esse despertamento espiritual, dizendo o retorno do Messias, a vinda do Messias. Outro número interessante também é que 8 milhões lá em Israel são israelenses. Então, temos essa população, e lá é dividido entre árabes e judeus. Lá temos essa população de 8 milhões. Né? Outra coisa, que já falamos bastante, judeus estão sendo convocados para voltar para Israel, isso aí desde 1948. Só que nunca teve tão forte esse pedido. Eles têm um hábito de enviar os seus dízimos. Na verdade, eles dão 20% de toda a sua renda. E lá no caso para Israel, eles mandam para lá, e esse fundo que eles têm, eles levantam todos os tipos de pessoas que estão, judeus, que estão com dificuldades financeiras, e até mesmo esse fundo ele serve para trazer o povo de outras nações. O judeu fala: mas eu estou estabelecido aqui, como que eu vou largar tudo? Não, vem para cá que a gente te ajuda. Então esse fundo serve para isso. Eles se ajudam entre si, por isso que eles convocam para voltar, mas eles dão os meios também. Israel está forte, segundo Ezequiel 37:21, diz assim: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Então entenda, eu não falei muito sobre isso, mas deixa que eu vou falar no primeiro tópico. Bom, Israel está forte, tem esse link aqui para a gente ver, são as profecias se cumprindo. Os islâmicos, já falei também, eles estão sendo convocados para lutar, e o calendário deles é o número 5.778. Isso é um número significativo. Ano passado era 5.777. E isso também é significativo. Por exemplo, se formos fazer a leitura desses números, 5 é o número da graça, 7 é o número da plenitude.
gentios, e 8, recomeço. Então, é exatamente o contexto que nós estamos falando, a graça se findando para os gentios e entrando num recomeço de pregação, de evangelho, de Messias para os judeus. Bom, no caso, no ano 70, eu não falei a respeito disso, mas é importante a gente entender, e esse texto diz que eles foram expatriados para todas as nações. A história conta que o povo de Israel, eles rejeitaram Jesus, eles depois disso viveram ainda alguns 40 anos, quase 40 anos, e o general Tito entrou na cidade no ano de 70 e arrasou Jerusalém. Então eles fugiram, quem não fugiu morreu. E foi como se fosse uma mini grande tribulação na década de 70, exatamente do resultado do pecado que eles tiveram, negando Jesus e pedindo o juízo para eles. Não, venha sobre nós, sobre os nossos filhos, achando que seria coisa simples. Mas na própria época deles, eles já enfrentaram isso e se espalharam entre as nações. Eles moraram em diversos países do mundo inteiro até 1948, onde eles foram convocados, né, através do movimento sionista, e convocados para voltar para Jerusalém, tanto para eles revitalizarem o Estado de Israel, também para o retorno do Messias. Então eles se juntaram nessa. E nós vemos que a profecia de Jesus se cumpriu. Lucas 21:6 falou exatamente do que iria acontecer com eles. Então veja, o povo de Israel, eles Lucas 21:6 fala que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então no ano 70, ano 70 também é algo significativo para nós. Veja que essa data 70 é algo que é um número, né? Mas é algo que ele é aplicativo naquilo que nós estamos falando a respeito de gematria. Bom, 500 também, como nós falamos, 5, o número da graça. E o que nós completamos? 500 anos de reforma protestante. Não sei se você lembra, foi iniciado pelos reformadores. Martinho Lutero começou a lutar contra as doutrinas errôneas da Igreja Católica, e a Igreja Católica excomungou ele, tentou matá-lo, mas não conseguiu, ele fugiu, e aí começou esse momento reformatório, da reforma protestante, onde a Igreja Católica se dividiu entre protestantes e o pessoal da própria Igreja Católica, e eles, por isso que nós hoje em dia somos denominados protestantes. Na verdade, hoje em dia já perdeu um pouco esse nome, substituindo, colocando um termo evangélicos, né? Ou gospel. E aí nós vemos 500 anos completando isso. Em 31 de outubro do ano passado, aconteceu várias palestras em vários lugares. Foi bem interessante essa comemoração dos reformadores e da reforma protestante, onde a igreja saiu do período das trevas, onde estava aquela doutrina que totalmente contra a Bíblia, aquilo que nós vimos da Igreja Católica, até por causa de que quem não aceitasse essa doutrina era chamada Inquisição. Eles matavam os cristãos que não acreditavam, que protestavam contra, e assim por diante. Nos dias de hoje nós vemos que isso se inverteu um pouco. Em vez de eles terem a Inquisição, eles querem ter a aquisição. O nome disso é ecumenismo. E 70 anos, nós estamos atualmente vivendo 70 anos do ressurgimento de Israel. Como nós falamos, Israel, ele teve esse renascimento em 1948, lá num voto da ONU, né? Aconteceu um milagre lá, mas aí o Oswaldo Souza Aranha, um brasileiro, ele decidiu por um empate, esse voto chamado voto Minerva, ou seja, desempatou aquele impasse e deu a Israel a possibilidade de eles se reorganizarem como Estado novamente. Então está aí a notícia do jornal nos Estados Unidos. Foi isso em
15 de maio de 1948. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Bem ruim, né? Nova York, sábado. Então, exatamente 70 anos nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo também 50 anos da conquista de Jerusalém. Um jubileu, como a profecia do Judá ben Samuel, rabino. E aí eles, nessa guerra foi algo muito interessante. Eles conquistaram Jerusalém porque estava naquele movimento, desde 1948 até 67. Então eles estavam em um movimento de repovoar o povo, repovoar o Estado de Israel. Estava havendo muitas guerras e aí o povo árabe decidiu atacá-los. E nessa guerra de 6 dias, contra todas as possibilidades. Então se juntou muitas nações contra o povo de Israel. E ali, nesse dia, nessa guerra de 6 dias, aconteceu um grande milagre de Deus, a qual o povo de Israel conseguiu contra-atacar, desbancou toda aquela luta contra eles e aí pôs os árabes para correr e retomaram o território deles e ainda conseguiram, acho que 3 vezes mais o território que eles já tinham. Ampliou o território deles. Então foi um grande milagre. Se você quiser ver esses milagres que aconteceram, 6 milagres nos dias de guerra, está aqui. Não vou passar agora para a gente poder dar uma acelerada. Então nós vemos que esse momento aí que eles tiveram foi um momento que Deus trabalhou, assim como trabalhava lá nas guerras do povo de Israel, onde o povo, onde eles iam contra os reis, e aí eram exércitos enormes e eles conseguiam vencer, assim como Gideão foi abençoado e ele conseguiu a vitória sobre os midianitas. E, enfim, nós temos uma série de guerras onde o próprio Deus lutava pelo povo de Israel. Aconteceu em 67. Foi um grande milagre e uma grande derrota do inimigo deles. Bom, em Levítico 25, Deus ele ordenou uma divisão de templos, e isso é uma coisa, um sinal muito interessante. O que é isso? Ano do jubileu. O que era jubileu? Jubileu era um tempo determinado por Deus para perdão. Por exemplo, seriam 7 ciclos de 7 anos. Então, cada 7 anos, o povo que era agricultor, eles tinham que descansar a terra, e no 7º ano eles tinham que colher do que a terra dava naturalmente. E eles ficavam descansando, colhendo o fruto. Todos 7 anos. Então, a cada ciclo de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então, a cada ciclo de 7 anos, eles tinham que restituir todas as terras que foram adquiridas por penhora, por empréstimo, por qualquer problema. Eu me endividei, tomei dinheiro emprestado e perdi minha terra. Então, a minha família perdeu a terra dela, porque era tudo por posse, por herança. E aí o que acontece? O povo, quando dava esse ano, eles tinham que restituir todos os bens que foram adquiridos dessa maneira. Então, o tal fulano pegou minha terra. Então, no 50º ano, ano do jubileu, era ano de restituição e eu recebia minha terra de volta. Se eu tivesse morrido, o meu filho receberia de volta. Então, isso é uma lei de Deus estabelecida em Levítico 25. E o jubileu, ele é a cada 50 anos, como nós falamos. Nós terminamos o ano do jubileu, teve agora em 21 de nove de 2017. Então, em 2016 até 2017, teve o ano de jubileu, o ano de restituição. Um dos motivos também a qual o povo de Israel estava sendo chamado para tomar posse das suas terras. Não sei se vocês ouviram falar de um fato que teve de alguns africanos que receberam posse no próprio Israel. Eu esqueci o nome dessas pessoas. E eles eram descendentes da rainha de Sabá, juntamente com o rei Salomão. Descobriu essa linhagem, o povo descobriu geneticamente essa linhagem, e quem comprovasse que era da linhagem da rainha de Sabá e Salomão, segundo esses estudos, Salomão engravidou a rainha de Sabá, ela voltou para sua terra, voltou grávida, e quem fosse dessa linhagem aí receberia uma parte lá no povo de Israel e um auxílio dessa bolsa que a gente ouviu aí. Então, isso é que o povo geralmente costuma fazer, de restituição. Outra coisa que
esse tempo nos fala, que eu fiquei pensando a respeito disso e deu um start, eu achei um site a respeito disso. Seria o início de uma nova era. Por que eu falo isso? Mateus 18, 22, eu estava meditando e parece que saltou isso para mim, eu estudando esse tema o ano passado. Jesus fala, o apóstolo Pedro pergunta, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz assim, até 70 vezes 7. E aí eu fiz a conta, 70 vezes 7, se o 7 fosse um ciclo de jubileu, pensando em 50 anos, substituindo esse 7 por um tempo de jubileu, daria 70 vezes 50, que daria 3.500 anos. Impressionantemente, foi exatamente o tempo aonde Deus estabeleceu o tempo de jubileu. Cada 50 anos, perdão. 50 anos, perdão. 50 anos, perdão. Então, 70 vezes 7. Se Deus deu essa ordem para o ser humano, você deve perdoar até 70 vezes 7, que dá 490. Mas se a gente substituir esse 7 por um período de jubileu, que é um período de perdão, nós vamos ter aí 3.500 anos, exatamente o tempo a qual aconteceu o primeiro jubileu. Está por aqui. Aqui, ó, tá vendo? Desde 3.500 anos atrás, que Deus estabeleceu o primeiro jubileu. E o que isso quer dizer? Eu comecei a estudar e percebi uma possível coisa que poderia Deus estar revelando por detrás de tudo isso, é que se Deus mandou nós fazermos esse período de perdão até 490 vezes, pode ser que Ele está dizendo também relativo a Ele. Eu vou perdoar vocês até 70 vezes um período de 50 anos, que é de 3.500 anos. E se nós pensarmos nisso, depois disso fica uma incógnita. Será que Ele vai perdoar? Se pensarmos nisso, qual o tempo da ira de Deus? Qual é o nome disso? Tempo da ira de Deus. A grande começa com tri e termina com bulação. Então a grande tribulação é um período da ira de Deus. Veja que Deus tem sido bondoso e beneficente com a gente até os dias de hoje. E o que eu falei? Que o período de 3.500 anos terminou em 21/9/2017. Nós estamos começando um novo tempo de ciclo de anos. Então, para acontecer um ano de jubileu, só daqui 50 anos. Então pensa, se Deus estiver por detrás de tudo falando, eu vou perdoar vocês até 2018. Depois disso eu vou descer a tribulação, descer o reino de vocês. Então isso é uma possibilidade, um pensamento meu em um mandamento de Jesus. Jesus disse, perdoa até 70 vezes 7. Ele não disse até quando ele iria perdoar. Mas geralmente ele manda, nós sermos imitadores dele. Então seria um sinal, que não sei se vocês entenderam tudo que eu quis dizer aqui, mas seria para mim um sinal também por detrás disso tudo, um tempo que possivelmente seria o tempo de uma nova era, que seria o tempo da grande tribulação. E como nós vimos, o período da grande tribulação, ele sucede o arrebatamento da igreja. É só mais uma pecinha, uma fagulhazinha em tudo que a gente está falando. Não precisa me apedrejar só por causa disso. Pode falar, esse tempo está viajando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tudo bem, vamos pular. Nós estamos aqui no 5, a evidência das festas judaicas. E essa evidência das festas judaicas, as festas judaicas foram estabelecidas para que, como sombra, ela apontasse para alguma coisa futura. Então entenda, só para a gente fazer um exercício intelectual de imaginar aqui o que Deus estava falando. Se alguém quiser café, tem ali atrás. Quem quiser, pega a música. Imagine o seguinte,
O período de Páscoa foi uma festa estabelecida por Deus. E que festa foi essa? A festa de que as pessoas, no momento lá da matança dos primogênitos lá no Egito, eles tinham que matar um cordeiro, passar o sangue na verga das portas, e aquele sangue seria um sinal para que o anjo da morte não entrasse em nenhum lar israelita e matasse o primogênito daquela casa. Então toda a casa que estava selada com um sinal de sangue não entraria o anjo da morte e não morreria. De tal maneira que a casa dos egípcios foram todas feridas e todos os filhos, até o de Faraó, morreu. E aí o que era feito? Morte de um cordeiro para que Deus não matasse aquele primogênito. Pois bem, isso é um apontamento de Jesus. O próprio João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a festa da Páscoa, ela tem um quesito de apontamento para Jesus. A festa da Páscoa aponta para Jesus. Então, baseado nisso, nós vemos na Bíblia 7 festas judaicas, e o candelabro, que é usado na cerimônia, que é o menorá, que é usado na cerimônia do templo, onde acende lá as chamas, ele tem 7 pontas, né? Nós só fizemos um encaixe aqui, não estou dizendo que seja, mas 7 é o número da plenitude das 7 festas. Vamos lá. E funcionaria também como uma linha de tempo. Então, as 4 primeiras festas são as festas de primavera, e as 3 últimas festas seriam as festas de outono, lá em Israel. Então vamos lá, vamos ler. Eu não vou ler esse texto aí de Levítico 23, porque é bem longo. Se vocês quiserem, leiam em casa. Mas veja que a Bíblia fala que essas festas, elas apontam para alguma coisa. 16 de Colossenses 2. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. O apóstolo Paulo dizendo: esses rituais são apenas sombra do que haveriam de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, todas as festas, elas vão apontar para Jesus. Todas elas. Então, vamos ver essas festas quais são. Aqui, em primeiro lugar, aí tem o link, a gente pode observar todas as festas e exatamente aquilo que eu estou falando. A primeira delas é a Páscoa. Diz que Jesus, nossa Páscoa, foi imolado. Vemos que, como eu já falei, só como um exemplo, a Páscoa, ela aponta para Jesus. E o incrível disso é que Jesus, ele morreu, ele foi morto, aliás, exatamente num dia de Páscoa. Exatamente a hora do sacrifício. Às 3 da tarde. Então, Jesus foi o cumprimento dessa festa. Cumprimento total. E as outras festas também seguem no mesmo estilo. Festa dos pães asmos, vai falar que o povo de Israel tinha que fazer pães sem fermento. E o pão sem fermento significa o quê? Pão sem fermento, antigamente o fermento não era esse que a gente compra, biológico lá, granulado, que você adiciona no pão e cresce. Antigamente, até hoje, o pão italiano, ele é feito assim, um pedaço de massa velha, mistura-se com uma massa nova, e aí aquela massa fermenta. E aí desse pão novo, pega um pedaço dessa massa, faz de novo, e aí fica esse ciclo. Só que o povo de Israel não tinha tempo para levedar a massa, e Deus disse: vocês vão ter que comer pão sem fermento. E aí esse pão sem fermento, ele tem exatamente uma tipologia de Cristo, que fala a respeito que nós temos que ser massa velha, ou seja, massa nova e sem fermento. Porque o fermento, ele dá uma conotação de pecado. Então o pecado não estava em Cristo e não deve estar na igreja também. E por isso nós devemos se livrar, se limpar da massa velha, do pecado, etc. Então ela aponta exatamente. E nós vemos que a celebração, esse momento de comemoração, aconteceu exatamente
em um momento que Jesus ele foi o pão escondido na caverna. Jesus foi colocado no sepulcro. Então ele aponta exatamente para esse momento. Outra coisa que aponta também Jesus é a festa das primícias. A festa das primícias, elas eram uma celebração do povo quando pegava a primeira colheita e levava o que tinha de primeiros frutos e entregava no altar de Deus. E o que Jesus foi para nós? 1 Coríntios 15, 20 diz assim: no entanto, a realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos daqueles que dormiam. Então, como Jesus, nós vemos Jesus como aquele que morreu e ressuscitou primeiro. Então, depois, os que estiverem mortos na ressurreição, no arrebatamento, os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar, e depois os que estiverem vivos. Essas são a ordem. Primeiro Jesus, depois aqueles que estiverem mortos, depois aqueles que estiverem vivos serão transformados. Jesus foi chamado como o primeiro fruto, ou uma conotação direta da festa das primícias. E a quarta festa seria Pentecoste. Ao contrário do que as pessoas pensam, Pentecoste não é uma festa cristã. Por exemplo, a descida do Espírito Santo lá em Atos 2 foi chamado de Pentecostes. Não. A descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. E o que era o dia de Pentecostes? Era uma festa de 50 dias depois da Páscoa, e eles